Quando você está vivendo num momento, numa situação dessa, na realidade você aparentemente vive um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Você, assim, você realmente fica muito recluso aos sonhos, né? Porque na realidade você vive a dura realidade do dia a dia. Você vive o dia a dia. Então, assim, não tem como você pensar, poxa, eu quero ser um dentista. Ah, eu quero ser um advogado. Ah, eu quero ser um médico. Não tem isso aí. Não tem. Por que não tem? Porque não tem referência. Você não tem referência. Eu não tive referência. Eu fui ter referência depois que eu casei, entende? Daí sim que houve, ela no caso me orientou ou me deu uma dica, né, a respeito do que eu poderia ter uma formação. Porque quem está naquele local, na realidade, ele vive aquela vida, é aquilo que se apresenta para ele. Se ninguém apresentar para ele algo diferente, ele vai viver aquela vida para o resto da vida dele. E Então, essa, de repente, é algo assim que a pessoa tem que entender, que existe vida fora de um sofrimento ou de uma situação que ela não aceita. Eu, para você ter ideia, Emerson, é, eu não aceitava morar ali, mas eu gostava das pessoas dali, é entende? importante. Eu defendia as pessoas, mas eu não gostava do local, porque o local não me oferecia nada, entende? Na realidade, uma pessoa que mora, né, numa comunidade, numa favela, que seja, né? A pessoa, ela é tratada como se ela fosse um objeto, uma paisagem. A pessoa bate o olho, passa por ela e acabou. E as pessoas que ali estão, muitas delas, elas se sentem assim que as pessoas são meio que obrigadas a fazer alguma coisa por ela, entende? Uhum. Para que ajude ela a sair daquela realidade. E isso também não existe. Isso é utopia. Porque se a pessoa não correr atrás, ela não se esforçar, não se dedicar, vai falar, mas vai fazer o quê? Cara, faça o melhor que você pode fazer. Se você, no caso, está estudando, se você vai para uma escola pública, uma escola privada, seja lá o que for, cara, se é só isso que você consegue fazer hoje, faça o seu melhor. Porque eu costumo falar o seguinte, cara, Deus não ajuda ninguém parado, velho. Ninguém. É verdade. É a mesma a situação, falar, é igual uma água parada. Água parada dá dengue, cara. Junta lá bicho, não serve. Nem a água serve mais. Então, assim, a questão do romantizar, poxa, tem pessoa que parece que tem orgulho de morar locais assim. Eu acho que é uma questão de mais de autodefesa, entende? A pessoa se defender das acusações que estão fazendo a ela. Então ela acaba querendo defender o local que ela está morando, residindo. Mas eu acredito que ela não tem satisfação em morar num lugar desse. Mas será que também não pode ser o medo de viver uma experiência nova, de a incerteza? E se eu saio daqui e vou para um bairro um pouco melhor, onde o aluguel é mais caro, ou para comprar uma casa seja um pouco. E aí eu posso perder o emprego? Você acha que essas coisas também não podem dando uma travada no cara de ele evoluir? Por quê? Porque nunca foi apresentado para essa pessoa que ela pode mais. Então ela fica presa naquela, vamos dizer, naquele mundo. Aquele mundo para ela é o único mundo que ela conhece, entende? Eu, no caso, depois que eu casei, eu fui morar com a minha esposa, evidente, e nós fomos morar em um outro local. Para você ter uma ideia, você que veio de Itaquera, né? Uhum. Você veio de Itaquera, lá também tem Coab, certo? Tem, Coab. Cara, eu morava numa favela que era colada a Coab. Colada. Para mim, sabe o que era pessoas de sucesso, pessoas num lugar excelente de morar? A Coab. Quem já estava no próximo nível. Cara, porque para mim a Coab era top. Por quê? Na Coab você tinha energia elétrica, você tinha água encanada, você tinha um teto que não teria bicho entrando dentro da sua casa, não teria alagamento. Então, para mim, sucesso era morar na Coab. Aí, quando eu fui morar numa casa, né? Para mim, cara, era uma baita de uma casa, cara. Para minha esposa já não era, porque ela já veio de uma outra realidade, Certo. né? Então, assim, para mim aquilo ali era loucura. Eu vi uma casa que tinha churrasqueira, cara. Olha aí. Para mim, eu não morava. Para mim, o meu sonho era morar numa casa que ela fosse de frente para a rua.
Meu Deus. Entende? Para mim, Entendo. tanto é que quando a nossa família saiu, nós fomos morar em Itapevi, né? Eu fiquei muito pouco tempo lá, porque eu já estava na transição de casado. Cara, quando eu fui morar em Itapevi e vi que era de frente à rua, cara, aquilo ali para mim foi o ápice da minha alegria. O ápice naquele momento. Aquilo para mim foi sensacional.